E aí, salve, salve NoFapers, todos os praticantes de NoFap espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Olha o ventinho bacana. Mais um dia extremamente prazeroso e glorioso de nós estarmos aqui. Hoje é simplesmente o 9º dia do NoFap September. Hoje é dia 9 de setembro de 2025. Já se passou uma semana e eu acredito que a maioria dos praticantes aí estão tendo milhares e milhares de benefícios. Agora são 9 horas e 22 minutos. Se você ainda está dentro desse desafio, comenta aí embaixo, sigo firme por aqui. Eu sei que algumas pessoas, ao decorrer desse percurso, acabaram recaindo. E eu quero fazer algo extraordinário, ou melhor, eu quero dizer algo extraordinário para você. Ainda dá tempo. Se você decidir começar hoje, dia 9 de setembro de 2025, até o final desse mês, você vai experienciar coisas grandiosas, benefícios milagrosos para a sua vida. Nunca é tarde para começar. E eu sei também que tem pessoas aqui que já estão há bastante dias. Deixe o seu relato, comente os benefícios, comente os desafios que você tem enfrentado, os insights que surgem durante o dia para você. Deixa comentado aqui embaixo. Aqui a nossa biblioteca virtual é onde nós comentamos e compartilhamos as milagrosas experiências que a prática do NoFap traz. Então deixe seu comentário aí, siga firme e eu vou saber que você ainda está caminhando em direção a esse caminho grandioso que é a prática do NoFap. Senhores, hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente importante e interessante, principalmente para você que está na metade do percurso praticando o NoFap. Ontem eu deparei com uma pergunta e ela me fez pensar extremamente. Um aluno me perguntou assim: Crispim, por que é tão difícil vencer a pornografia e a masturbação? Não era para ser tão difícil assim. Se é algo natural do ser humano ter o desejo sexual, por que é tão difícil vencer o conteúdo, vencer a pornografia e vencer a masturbação? E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: imagina comigo, como seria a sua vida se você não fosse viciado em pornografia e em masturbação? Essa resposta sua já vai mostrar algo extremamente grandioso e glorioso que vai virar uma chave na sua cabeça. Então você que está assistindo aí, imagina comigo, como seria a sua vida se você não fosse viciado em pornografia e masturbação? Deixa o comentário aí, só imagina e deixa o comentário, como você seria? Que nível de energia você teria? A que nível da vida você já estaria avançado? Que coisas você já teria conquistado se você não fosse viciado em pornografia e masturbação? Se você não tivesse acesso, tá? Melhor dizendo, se você tivesse acesso a coisas naturais, mulheres normais, mulheres do dia a dia, sem problema nenhum. Mas se você não tivesse acesso à pornografia e à masturbação, a que nível você estaria? Como você acordaria todas as manhãs em nível de energia? Como você se sentiria em relação à sua conexão com Deus? Como seria a sua vida com relação à produtividade? Você acordaria de manhã, iria correr, iria fazer uma musculação, iria se debruçar numa leitura? Como você seria? Quando você faz essa reflexão, você começa a entender o porquê que existe o vício em pornografia e em masturbação. Não entendeu ainda? Eu vou explicar, vou ser mais claro para você. Existe algumas pessoas que são considerados donos do mundo, inclusive se você souber, comenta aí embaixo, que são os donos, a elite. Melhor dizendo, não vou utilizar algumas palavras específicas para não gerar limitação aqui na entrega, mas existe uma elite que entendeu como você seria se você não fosse viciado em pornografia e em masturbação. Existe uma elite que sabe disso. Caramba, se essa pessoa, imagina, se a população, se esses 98% se convertesse e se mudasse para esses 2%, seria 100% da população a nível mundial que não fosse viciada em pornografia e masturbação. Imagina como seria a produtividade desse mundo. As pessoas pensariam 24 horas em sexo, as pessoas brigariam por status, por fama, por dinheiro, por luxo. Tudo isso está relacionado ao lado animalesco que é ativado pela pornografia. Então existe uma elite que sabe que se você não for viciado em pornografia e não for viciado em masturbação, você vai ser uma pessoa extraordinária. Existe a pessoa ordinária, que é uma pessoa que segue um ritmo normal, um ritmo ordinário, uma ordem. E existe a pessoa extraordinária, que segue um ritmo
extra, além do ordinário, além do comum. Então essa elite sabe que você seria uma pessoa extraordinária, uma pessoa com capacidades ilimitadas, porque se a pornografia te deixa cansado, você seria uma pessoa que não se cansaria facilmente, então já imagina. Se a pornografia te deixa com névoa mental, com raciocínio lento, você seria uma pessoa com raciocínio extremamente ágil. Se a pornografia te deixa tímido, você seria uma pessoa desinibida. Se a pornografia faz com que você tenha vergonha de falar em público, você seria uma pessoa extremamente comunicativa. Se a pornografia distorce a sua autoimagem e faz com que você se sinta um escravo, um medroso, um coitado, você se sentiria um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ilimitado, dotado de capacidade cognitiva e de agilidade. Então, quando você analisa como você seria se não fosse viciado em pornografia e masturbação, você entende agora que você não está lutando com um vício. Esse é o ponto-chave do vídeo. Aos 6 minutos, eu começo a falar então com quem que você está lutando, por que que não é fácil, que foi a pergunta que um aluno me fez. Crispim, por que que é tão difícil? E há 5 anos atrás também, no vídeo de ontem, inclusive se você não assistiu, eu falei sobre o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, onde ele tem um capítulo que fala especificamente sobre a questão do impulso sexual, de como transmutar essa energia. E nesse mesmo período, posteriormente, eu me deparei com esse livro aqui, ó, de Napoleon Hill também, chamado de Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Se alguém já leu, já deixa nos comentários aí, ó. Escrito por Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. E o que é interessante desse livro aqui? Esse livro ele vai retratar de uma entrevista que ele fez com o diabo. Isso ele vai contar que ele estava passando por momentos difíceis da sua vida, na grande depressão econômica que teve nos Estados Unidos, 1929, que foi um período extremamente difícil, um período de recessão, as pessoas estavam todas desempregadas, um caos econômico, muita gente se suicidando por conta de problemas financeiros, muita gente extremamente depressivas e trancadas dentro da sua casa, 1929. No grande período de depressão econômica dos Estados Unidos. E ele também estava, Napoleon Hill, ele estava se sentindo limitado, com a capacidade totalmente limitada, sentindo medo, milhares de crenças que estava dentro de si, até que ele teve um encontro inusitado com um ser que ele nomeia como diabo, e ele faz uma entrevista com o diabo, e esse livro aqui ele é baseado em pautas mesmo de perguntas e respostas. Então você vai ver que o diálogo são perguntas que ele faz e a resposta do diabo. E perceba que o diabo confessa muitas, mas muitas coisas para ele. Inclusive, baseado nesse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, eu também escrevi um livro que se chama Mais Esperto que a Pornografia. Deixa eu só abrir ele aqui na página da capa, só para vocês verem, que é esse livro aqui, ó. Mais esperto do que a pornografia. Inclusive, esse livro foi o que eu mais vendi quando eu lancei. E foi recentemente, não fazem nem 3 meses que eu lancei esse livro, e ele está batendo o recorde de pessoas que estão lendo esse livro. E não é por nada não, mas a quantidade de pessoas que falou que uma chave virou, esse livro aqui eu falo que é o livro da lavagem cerebral, tá? O livro da lavagem cerebral, mais esperto que a pornografia. Então, o que eu aviso para as pessoas? Tome cuidado ao tomar a decisão de lê-lo, porque ele é diferente. Aqui, Napoleon Hill, ele fez uma entrevista com o diabo, conversou com o diabo contou todas as estratégias, armadilhas, ferramentas que ele utiliza para aprisionar a humanidade. Isso a nível intelectual, espiritual, almático, físico. Eu fiz uma entrevista com o diabo nesse cenário aqui, ó, tá? Nesse cenário que vocês estão vendo, no alto dessa montanha, aproximadamente 4 a 5 meses atrás, aonde eu demorei cerca de 35 dias aproximadamente para escrever esse livro aqui, ó. Que foi aonde eu tive uma entrevista com a pornografia. E aí eu me deparei com algo interessante. A pornografia não é um site. Quando você fala assim, eu sou viciado em pornografia, o pessoal já imagina, nossa, o cara é viciado é no X lá, é no Red lá, e na verdade não. A pornografia, ela é uma frequência, ela é uma energia totalmente inteligente, totalmente poderosa e totalmente escravizadora. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A humanidade foi programada pela pornografia.
Nesse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, vai ter um capítulo onde Napoleon Hill ele vai falar especificamente sobre isso, de como o diabo, ele, através do desejo pelo sexo, ele aprisiona as pessoas. Isso aproximadamente, ó, para ser exato para vocês, página 145. Napoleon Hill ele faz uma pergunta para o diabo, ele diz assim, ó, como se pode dominar a emoção do sexo? Então perceba que o sexo, a emoção, o desejo sexual, ela é uma emoção, é algo emotivo, é algo animalesco. Então como se domina a emoção do sexo? E aí Napoleon Hill ele vai falar que é pelo simples fato de você transmutar esse desejo em outras ocupações. Isso eu já falei no vídeo anterior, algo interessante. Antes de eu dar sequência nesse livro aqui, eu quero só avisar para vocês então. Esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, onde tem um capítulo onde ele vai falar especificamente sobre isso, sobre como a pornografia, como o diabo usa a pornografia para aprisionar as pessoas. Isso está no capítulo 10, tá? Não é o mesmo livro de Quem Pensa Enriquece, que é Mais Esperto que o Diabo, é uma entrevista que ele faz com o diabo. E esse livro meu aqui, Mais Esperto do que a Pornografia, eu vou deixar disponibilizado para você. Só esse livro aqui, ó, Mais Esperto que a Pornografia, o valor dele de venda é R$40. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esses dois livros, tá? O Mais Esperto que o Diabo e o Mais Esperto que a Pornografia. Eu vou deixar no link fixado para vocês aí embaixo e eu vou deixar os dois por apenas R$20. Os dois, você vai ter acesso a esse livro meu, Mais Esperto que a Pornografia, esse livro Mais Esperto que o Diabo, por apenas R$20. Eu vou deixar fixado no comentário aí embaixo. Corra adquirir. Todos os livros que eu coloco promocionalmente, eu deixo ele por um período limitado. Logo, logo o link desaparece, você clica ele, não vai ter acesso mais. Então eu vou deixar fixado aí embaixo. E eu vou falar uma coisa para você, cuidado, esse livro aqui é uma lavagem cerebral. A quantidade de pessoas que está tendo a vida transformada é fora do comum. Agora vamos seguir então pro vídeo. Uma pergunta que Napoleon Hill ele faz para o diabo, ele pergunta assim, ó, pelo que eu estou entendendo, isso ao decorrer do livro, obviamente, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Então você vai olhar, você vai ver periferias, pessoas extremamente pobres e tudo mais, e aí muita gente vai entrar naquela mesma história que a gente ouviu a vida inteira. Desigualdade social. Ah, Crispim, existe uma desigualdade social, as oportunidades não aparecem para todas as pessoas. Eu concordo em parte, obviamente, mas cada ser humano tem dentro de si uma energia criadora capaz de fazer riqueza do nada, literalmente, só de você pensar, ter ideias. Quantos adolescentes, crianças, adultos, muitas vezes compra ali paçocas e sai vender no sinaleiro, na praia, vende água. Se tem uma pessoa com sede e você vende água, você já faz dinheiro. Se tem uma pessoa que precisa de uma ajuda e você tem a solução, você consegue trocar a energia que vira dinheiro. Mas por que existe uma relação entre sexo e pobreza? O diabo vai responder, sim, aonde o sexo não está sob controle, existe a relação entre sexo e pobreza, aonde o sexo não está sob controle. Agora você entende por que a sociedade nossa é programada para as pessoas viverem desejando por sexo 24 horas? Não, vocês não têm noção. O dia inteiro no Instagram é sempre estimulando o sexo. As músicas a todo momento, sexo, traição, luxúria a todo momento. Você vai nas academias, tudo é erotizado. As mulheres, os homens se comportam como dança do acasalamento 24 horas, um açougue a céu aberto. A todo momento, sexo, sexo, sexo. Então perceba que existe um propósito em querer sexualizar todo mundo, em querer fazer o desejo desenfreado pelo sexo. Deixar todo mundo pobre. E quando eu falo pobre, não é só pobreza de dinheiro, não. É pobre intelectual, pobre de energia, pobre a nível almático, pobre a todos os níveis que você imaginar. Pobre a nível de cognição. Se for permitido ao sexo, aí o diabo continua dizendo, se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, que é o desejo desenfreado pelo sexo, que é algo, né, intrínseco relacionado à energia sexual, vai fazer com que você esteja o desejo de querer fazer sexo toda hora, justamente por conta dessa programação que foi colocada em nós, levará a pessoa ao hábito da alienação. Então o diabo ele deixou bem claro que se você tem o desejo desenfreado pelo sexo e você fica fazendo sexo toda hora, drenando a todo momento a sua energia, vai levar você ao nível de alienação. Hábito da alienação. O que é alienação? É viver como um robô. Você não consegue pensar mais. Você vive um ser erotizado. Perceba que as pessoas que têm compulsão por sexo, compulsão por pornografia, por masturbação, é tudo fora da casinha.
É a mente fora da casinha, ela vive só pelos impulsos, ela não consegue raciocinar, ela vive literalmente como a massa. E aí vem a grande surpresa, é 98% da população. Na tua empresa, nos locais onde você frequenta, perceba, vira e mexe alguém vai falar sobre sexo. Mulher bonita, mulher gostosa, mulher pelada, mulher isso, mulher aquilo. A todo momento vai ser voltado em cima disso. E aí eu pergunto, é normal isso? É normal uma sociedade viver em prol do sexo 24 horas por dia? Hábito da alienação. Aí você vira um alienado. Não é à toa que muita gente cai nos vídeos como esse aqui e fala, não, isso aqui já é coisa de alienação, eu não vou ficar assistindo isso aqui não, o cara é muito radical e tudo mais, o cara tá falando que só existe 2%. Vocês estão entendendo o que acontece? Aí, Napoleon Hill faz outra pergunta pro diabo, ele diz assim, ó, existe alguma relação entre sexo e liderança? Relação entre sexo e liderança? Olha isso aqui é extraordinário, isso aqui, ó, eu vou ler isso aqui para vocês, ó, isso aqui, ó. Sim, todos os grandes líderes, em todos os caminhos da vida, são altamente sexuados. São pessoas que têm desejo sexual. E aí eu volto a falar para vocês, não tem problema ter desejo sexual, pelo contrário, é algo interessante. Mas ele continua, o diabo dizendo, mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações. Uau! O dia que vocês entenderem isso aqui, a vida de vocês muda. Quando você sente desejo por sexo é algo interessante. Por quê? Porque isso vai fazer com que você acorde de manhã querendo buscar algo. E é simplesmente o desejo por sexo. O que você não pode fazer é seguir o curso natural, que é o quê? Propender à pornografia e à masturbação. Já percebeu que quando você está treinando na academia e tem uma mulher bonita do seu lado treinando, você automaticamente pega o peso e nem careta faz, você consegue treinar fazendo força. Olha para vocês verem o tamanho disso aqui. Vocês conseguem treinar fazendo força. Por quê? Desejo pelo sexo, querendo impressionar. Então imagina comigo você usando essa energia, esse desejo pelo sexo em tudo que você for fazer. Ao abrir uma empresa, ao começar a trabalhar pela internet, ao começar a fazer as suas atividades físicas, ao começar a fazer uma leitura, ao começar a fazer uma transmutação, uma corrida, simplesmente nada mais te para. Aí Napoleon Hill pergunta para o diabo, por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Olha para você ver. Aí o diabo diz, sexo não é algo vulgar, mas as pessoas olham como algo vulgar. Por quê? Devido ao abuso vulgar que as pessoas fazem dessa emoção, do desejo pelo sexo. Não é o sexo que é vulgar, é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo, transmutá-lo e guiá-lo, direcioná-lo. Então perceba, você tem um aliado muito grande dentro de você, que é o desejo pelo sexo, e precisa ser transmutado e controlado. E aí esse livro ele continua, ele vai muito mais adiante. E aí depois que eu li esse livro aqui, ele ficou martelando na minha cabeça e eu falei, se Napoleon Hill conversou com o diabo e falou sobre a pornografia, por que eu não posso bater um papo com a pornografia? E aí foi aonde eu escrevi esse livro aqui. Mais esperto do que a pornografia. E como eu falei para vocês, a pornografia ela é uma frequência, tá? Ela é uma frequência. E são 14 capítulos aonde eu aprofundei uma entrevista com a pornografia. E eu fiz ela revelar os maiores segredos que ela tem. Se ela é uma energia, ela não é só um site. Então, como ela pensa, como ela aprisiona, quais são as estratégias e o que acontece quando alguém quebra os grilhões, quando alguém se torna mais esperto do que a pornografia. E aí, só para iniciar aqui para vocês entenderem, olha para vocês verem como que começou esse livro aqui, ó. Deixa eu só achar que é onde eu comecei a conversar com ela. O encontro invisível com a pornografia. Começa aqui, ó. Você me chama de vício, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou o reflexo do seu vazio. Então por que as pessoas recorrem à pornografia? Tem um vazio aqui dentro. Que vazio é esse, será? Silêncio. Eu estava em meu quarto, a luz apagada, com o celular na mão. Mais uma noite igual às outras, deslizando o dedo por telas que prometem prazer, mas entregam apenas frustração. Foi quando de repente a tela escureceu, mas não por falha do celular. É como se o tempo tivesse parado. O ar ficou mais denso, eu ouvi uma voz, não nos meus ouvidos, mas dentro da minha mente. Finalmente me encontrou, Crispim.
Sentei na cama assustado, olhei em volta, ninguém. Mas uma presença era real, forte, quase palpável. Quem é você? Eu perguntei. A pergunta certa não é quem sou eu, respondeu a pornografia, mas há quanto tempo eu estou aqui. Então perceba que ela é uma energia e ela está em todos os lugares. É a energia que escraviza. Sou o que você alimenta quando está sozinho. Sou a voz que te chama quando ninguém está te vendo. Eu sou a pornografia. Meu coração acelerou, aquela presença parecia conhecer os meus segredos mais profundos. E aí eu falei para ela, você não passa de um site, um vídeo, um clique. A entidade riu com um som grave e debochado. Pobrezinho, ainda acredita nisso? Eu sou mais antigo que a internet. Eu existia nas pinturas, nos pensamentos, nos mitos. Eu sou uma armadilha mental, eu sou uma frequência. E você é só mais um prisioneiro tentando escapar com uma colher de plástico. Fiquei em silêncio. Mas por que agora você está falando comigo? Aí ela falou assim, porque você começou a me incomodar. Você parou de agir no automático, saiu do hábito da alienação e começou a observar os seus hábitos. Então isso aqui já vem um grande start para você. Como que você começa a quebrar a frequência da pornografia? Quando você começa a analisar a sua vida. Sair dos 98% e começar como os 2%. E os 2% pensam, eles raciocinam, eles sentam igual eu estou aqui, em silêncio. Por que eu sou um viciado? O que está acontecendo comigo? Qual que é a minha essência? Não, eu não nasci viciado. E se eu parar de assistir pornografia e me masturbar, o que acontece? Que energia que eu vou ter? Por que eu me viciei nessa porcaria? Então quando você começa a pensar, você já começa a incomodar a pornografia, porque você sai do hábito da alienação e entra no hábito das pessoas que pensam. E aí depois a entrevista começa e ela vai de uma forma mais profunda. Aí eu pergunto para ela se eu posso fazer uma entrevista, se ela está disposta. Eu ainda provoco ela, eu falo assim, você está disposta a me revelar todos os seus segredos ou você tem medo? E ela se debocha, ela fala, pode perguntar o que você quiser. E por incrível que pareça, ela faz algumas revelações. E eu não vou seguir esse vídeo muito longe para ele não ficar, obviamente, muito longo. Mas ela faz algumas revelações e uma das revelações mais chocantes é, ela está dentro da política. Crispim, dentro da política. Dentro da política. E a política está permeando a sociedade inteira, então é algo difícil de você sair. Como que ela está dentro da política? Em leis que não são aprovadas de proibição, por exemplo, poderia ocorrer uma lei que literalmente fosse proibido existir esses sites. Proibido existir. Mas por que existem? Cassinos online que estimulam, são patrocinados pela indústria pornográfica, por que não são proibidos, mas são até mesmo legalizados e permitidos? Por que não existe leis que proíbam até mesmo castração química para pedófilos, pena de morte? Eu sei que é algo extremamente profundo e 98% não concorda com isso, mas aqui é a área dos 2%, fica tranquilo. Não tenho receio nenhum de falar isso, mas ela está dentro da política, ela está dentro das escolas. Pornografia. Dentro que eu falo não é nos alunos, é dentro da direção, de como é armado e projetado todo esse circo. Ela está dentro das religiões. Eu sou cristão e ela está dentro das religiões. Padres, pastores, líderes religiosos. Ela simplesmente entra na mente dessas pessoas na forma de arquitetar. Por que não existe treinamento intensivo dentro das igrejas em combate à pornografia? Porque muitos líderes e pastores estão viciados, padres. Eu, inclusive, alguns dias atrás, eu dei uma mentoria para um pastor viciado em pornografia, viciado em masturbação, não conseguia sair. Crispim, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu tenho membros, eu tenho uma grande liderança, eu não consigo sair disso. E aí ele de fato foi entender que ele estava lutando com uma indústria pornográfica. A pornografia está dentro das faculdades, através de ideologias. A pornografia ela está dentro das academias, ela está dentro da sociedade inteira. E aí ela consegue simplesmente alienar e aprisionar as pessoas. Mas é óbvio, dentro dessa entrevista com ela aqui, eu também pedi para ela explicar que comportamentos o homem
teria e conseguiria vencer ela? Que comportamento tem um homem que ela mais teme? Porque a pornografia ela teme, é óbvio que ela teme. Ela temeu quando eu despertei e ela falou ainda: Crispim, você tem certeza que você vai querer lutar contra mim? Eu sou uma energia extremamente poderosa. Eu falei: eu estou disposto. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado e eu não sou simplesmente governado pelos meus pensamentos. Eu estou conectado na vertical, a imagem e semelhança do Criador. E a minha missão é trazer os homens à originalidade, líderes de si mesmo. E aqui ela mostra como muitos líderes sucumbiram, como ela coloca líderes medrosos, viciados para governar e assumir nações, locais, sociedades. E aí ela falou de um padrão de ser humano que faz com que ela tema, que hábitos esse homem tem que faz com que ela tenha medo. E esses são os 2%. É você. O simples fato de você estar num vídeo como esse, 25 minutos agora de vídeo, e você está aqui assistindo, cara do céu, você não tem noção do que você está fazendo com a sua vida. Sua vida está sendo puramente transformada e o hábito da alienação está saindo de dentro de você. E você está a poucos passos de uma vida gloriosa. Lembra lá no início como eu falei? Como seria a vida se você não fosse viciado? Você está a poucos passos dessa vida. E aí, ao finalizar a entrevista com ela, depois de milhares de páginas, vocês não têm noção, tem muita revelação aqui, eu não li uma página para vocês aqui. Tem muitas, mas muitas ferramentas. Isso aqui vai te trazer a originalidade de novo. E aí, no final desse livro, eu cheguei à conclusão, depois de escrevê-lo, de que existe um universo desconhecido para 98% da população. E dentro desse universo existe energia 100%. A energia está disponível aqui, ó. Está disponível. Disponível na terra, no sol, no alimento, na água, na retenção do seu sêmen. Mas 98% das pessoas sequer têm ideia disso que eu estou falando para vocês. Não sei se vocês perceberam que às vezes eu fico extremamente eufórico em falar para vocês. E eu sou assim 24 horas por dia, nesse mesmo nível de energia, nesse mesmo nível de entonação, de entusiasmo e de vontade de ensinar, porque eu sinto dentro de mim uma energia como se ela precisa transbordar, e por isso que eu vim para o YouTube, porque o YouTube é lugar de profundidade, é o local onde eu consigo aprofundar em assuntos. Quem que consegue durante 27 minutos prender a atenção das pessoas ensinando? Isso é energia vital, então eu emano magnetismo e presença para vocês que estão aí do outro lado, para vocês sentirem. E como eu gostaria que vocês sentissem o que eu sinto todos os dias. Existe uma vida gloriosa. Crispim, então respondendo à pergunta do meu aluno que me perguntou por que é tão difícil vencer a pornografia, porque a pornografia é uma energia, uma frequência. E essa frequência ela está há milhares e milhares de anos atrás, quando a sociedade ainda nem existia por completo. Quando os primeiros príncipes, os primeiros homens pisaram na terra, essa frequência já governou antigos impérios, destruiu milhares de reis, governadores do antigo passado, grandes mestres, pessoas que passaram sobre a terra, ela simplesmente dominou sobre eles. Mas está vindo uma nova geração agora, e essa geração é a dos 2% que literalmente governam sobre si, governam sobre o seu desejo sexual e faz disso uma grande ferramenta para o crescimento e para a grande evolução. Se você chegou até o final, você vai comentar aí embaixo: eu não sou alienado. E eu vou saber que a frequência da pornografia não te toca mais e ela não tem mais poder sobre você. Ela constrói o hábito da alienação em 98% das pessoas. Mas você faz parte desses 2%. E você vai colocar assim, ó: eu não sou alienado. E eu vou saber que você chegou até o final. Senhores, o caminho glorioso existe para aqueles que são mais espertos do que o diabo, para aqueles que entenderam suas ferramentas e suas armadilhas, aqueles que de fato conseguiram vencer o diabo. Mas também o mundo glorioso existe para aqueles que são mais espertos do que a pornografia. Eu fico por aqui, até o nosso próximo episódio. Valeu!